Gente, como que é engraçado as coisas, né? De um lado, existem mulheres me criticando porque eu trago vídeos aqui ensinando elas a amar e valorizar um marido, né? Mas na verdade, todos nós sabemos que essas mulheres têm um perfil, que eu não vou dizer aqui qual é o perfil, que são influenciadas por mulheres que têm esse perfil, né? São mulheres que desejam ser mais do que homens, né? E isso vai contra casamento. Mas por outro lado, gente, eu estou tão feliz, tão feliz. Vocês não têm noção a quantidade de mensagens que eu recebi no meu direct de mulheres me agradecendo por terem restaurado o casamento, a intimidade, principalmente porque hoje estão felizes de verdade dentro de um casamento. Muitas me disseram, Fátima, eu nunca priorizei essa parte. Eu não sabia que isso era tão importante para o casamento. E ao colocar isso em ação, meu casamento se transformou. É como se eu estivesse numa lua de mel. Eu nunca experimentei isso antes. Outras me mandaram mensagem. Eu estou vivendo isso e eu gostaria de melhorar o meu casamento. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Muitas querendo ajuda. Gente, eu fico tão feliz com isso, tão feliz que vocês não têm noção, né? Para a honra e glória de Deus, muitas mulheres estão acordando, despertando para salvarem os seus casamentos, valorizar o casamento. Quando a gente valoriza o casamento, a gente vai valorizar o nosso parceiro. Não existe casamento sem o marido. Não existe casamento sem a esposa. Para ser um casamento, precisamos dos dois. Precisamos do homem e da mulher. O homem tem que valorizar a mulher, mas a mulher também tem que valorizar o homem. Porém, a gente vê que o homem ele tem uma responsabilidade maior. E o homem ele já entra no casamento em busca do afeto, do carinho e da atenção. Porque hoje, gente, o que a gente mais vê é homens carentes. Carentes de tudo, de amor, de carinho, de atenção, de intimidade. Eu recebo inúmeras mensagens de homens que estão carentes. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou trazer um relato aqui de um homem que me mandou para mim hoje. E eu pedi para ele se eu podia compartilhar, ele me autorizou. É o depoimento, gente. É o depoimento que todas as mulheres deveriam ver. Muitos homens dizem, né? A minha mulher deveria ver o seu vídeo. Eu digo o seguinte, que muitas mulheres deveriam ver os comentários dos homens. Não são os meus vídeos, porque os meus vídeos simplesmente relatam aquilo que eu ouço todos os dias. Só isso, né? Então eu fico muito feliz da atitude de muitas mulheres de buscar ajuda, de principalmente entender a necessidade do homem. As mulheres, gente, elas são ótimas esposas, maravilhosas. Como recentemente um seguidor me disse, a minha esposa é maravilhosa, incrível, melhor parceira do mundo, melhor companheira, melhor dona de casa, sabe, melhor mãe do mundo. Mas eu estou pensando em me divorciar porque não sacia os meus desejos, ela não tem vontade. Ela não prioriza a intimidade. Eu procuro, não, hoje não, não, deixa para outro dia, agora não, sabe? E não vê a necessidade do homem. Mas e por que elas agem assim? Agora eu vou defender as mulheres, tá, meninos? Precisamos separar aqui o joio do trigo. Muitos de vocês têm uma mulher que é o sonho de todos os homens. Fiel, parceira, companheira, comprometida, responsável, uma boa mãe, que hoje quando você olha para os seus filhos você sente orgulho. Mas essa mulher é uma mulher virtuosa, é uma mulher de família. Por isso que ela sacia você na vida e deixa a desejar na cama. Essa mulher que deixa a desejar na cama é porque não ensinaram para ela a importância da intimidade dentro do casamento. Essa mulher se casou para construir uma família. E para ela a intimidade só serve para a construção da família e mais nada. Provavelmente a mãe dessa menina, o pai dessa menina,
criou crenças sobre a sexualidade, que mulher dada é vagabunda, é mulher que é rejeitada para o casamento, é isso, é aquilo. Então a mulher ela tem um bloqueio em relação à intimidade. Então ela não priorizou a intimidade, ela não deixou a sua sexualidade aflorar, ela não permitiu que a sua sexualidade, sensualidade se desenvolvesse. E hoje vocês homens, o que vocês mais veem todos os dias são mulheres sedutoras, gostosas, né? E que faz com que vocês imaginem mil e uma coisa. Muitas delas trazem até que posições, sensualizando, né? Deixando vocês numa situação de desejo, de fantasias. E aí quando vocês procuram o arroz e o feijão não tem. E aí vocês ficam frustrados porque vocês queriam além de um arroz e um feijão, né? Muitas vezes para conseguir o arroz, o feijão já é muito, não é verdade? Mas o que está faltando aí? Trabalhar a parte sexual da mulher, desenvolver esse lado dela. A gente não descarta uma pessoa de valor, a gente não descarta uma pessoa que nos completa na vida, mas a gente transforma essa pessoa em alguém do jeito que a gente deseja, mostrando para ela a importância da sexualidade. Por que eu trouxe alguns vídeos mais agressivos aqui? Porque se eu for trazer de uma forma suave para a mulher, ela vai ignorar. Mas quando eu trago a dor do homem, ou que eu trago algum vídeo instigando os homens, ele vai comentar. E é esses comentários que é importante. Assim as mulheres percebem aonde elas estão errando. Porque elas não percebem, elas acham que está tudo normal. E o que falta nesse casamento? A comunicação, porque eles não conversam, né? E se tentam entrar nesse assunto, tem discussão, porque nenhum consegue entender a realidade do outro, o ponto de vista, a necessidade do outro. A mulher não prioriza o sexo, porque sexo não é prioridade para a mulher. Nunca foi. Tem as suas exceções. Algumas mulheres têm espírito de homem, né? Tem muita testosterona aí, algumas alimentaram isso, né? Mas a maioria não, por causa de questões de valores, princípios, que vem de berço. Que vem de berço. Então a gente precisa despertar a sexualidade dessa mulher. Por quê? Para deixar essa mulher completa. Porque valores e princípios, gente, a gente não consegue desenvolver. Caráter a gente não desenvolve, já é da pessoa. Aí muitas vezes você larga de uma mulher virtuosa, uma mulher fiel, porque ela não te oferece o sexo, você vai se casar com a mulher que te oferece o sexo, mas te traz aí como presente traição. Entende? Então, se você tem uma mulher de caráter de honra, a gente trabalha essa sexualidade dela, sem descartar a mulher, né? Existe uma outra situação. Qual é a outra situação? A mulher, no período que namorava, saciava o homem. Início de casamento também. Mas aí veio o filho, o trem esfriou e não voltou mais ao normal. Acontece, acontece. Por que acontece? Por causa do instinto materno. Hormônios que a mulher produz durante a gestação pós-parto é justamente os hormônios maternais. Então, quando um bebê nasce, a mulher geralmente rejeita o marido. Sabe aqueles hormônios da sedução, do envolvimento, da mulher querer o marido? Esses hormônios caem tudo. E aí, quais são os hormônios que falam mais alto? Os hormônios para a mulher cuidar do bebê, né? São hormônios para nutrir o filho. Então, no pós-parto, a vida da mulher, os hormônios que a mulher produz, está tudo focado no filho, desenvolvendo esse lado maternal. E o que a mulher faz? Ela deixa o marido de lado e vem os filhos. E aí o marido não entende. A mulher também não entende. Por que não entende? Porque quem entende disso é médicos. Quem estudou. Quem entende de hormônios entende disso. Um obstetra entende disso. Um psicólogo entende disso. Um psicanalista entende disso. Especialistas da área entendem disso.
Mas a Maria e o José que estão vivendo uma vida matrimonial, que tinha intimidade todos os dias, que tinha aquela coisa gostosa, e de repente chega o filho e se afastam, eles não entendem. A mulher não entende por que ela está agindo daquele jeito. E se o marido cobra, é motivos de briga. Não entendem. Muitas vezes a mulher se acostuma nessa de mãe e deixa o marido de lado para o resto da vida. E aí quando a mulher vem acordar, é quando o homem está com uma amante, ou está indo morar com uma amante. E na cabecinha dela estava tudo bem. Mas para o homem não estava, porque estava faltando aquela mulher fogosa que ele tinha do início, aquela mulher gostosa, aquela mulher companheira, aquela mulher que fazia as coisas para agradá-lo. Mas o filho chegou e levou tudo. Gente, a maioria dos casais entram em crise quando a mulher engravida. Depois que tem filho. E aí, vamos deixar de ter filhos e engravidar? Não, é só uma fase. O que falta hoje, principalmente por parte da igreja, por parte de pessoas que trabalham com casamento, relacionamentos, né, é preparar um casal para a chegada de um filho. E saber que é um período, a gente curte esse período. É uma delícia viver a maternidade. É prazeroso. Eu tive esse conhecimento. Eu tive. Então, eu não deixei o meu lado de mulher de lado. Não deixava. Porque eu sabia da importância desse lado mulher para o homem. Eu priorizava o meu casamento. Como é que você vai cuidar de um filho, criar um filho, se o seu marido te abandona? Né? Você não teve um filho para ser mãe solteira. Você teve um filho porque o seu casamento pedia um filho e você tinha segurança e estabilidade. Nós, mulheres, só aceitamos ter filho como temos segurança. Então, a gente vai descartar o marido? Não. Vai deixar o marido de lado? Não. Então, a gente vai priorizar esse marido, né? E o marido precisa entender que é um período. Então, esse período que a mulher tem filho, ela vai ficar com a autoestima baixa. Ela vai se sentir feia, ela vai ter vergonha do próprio corpo, ela não vai ter desejo. Então, tudo isso precisa ser trabalhado entre o casal. Gente, eu tinha uma preparação psicológica para tudo isso. Tinha conhecimento. Pós-parto. E vocês acham que quando eu me olhava no espelho, como que eu me sentia? Horrível, horrível. Eu tinha vergonha de mim. Vocês acham que ia deixar meu marido ficar vendo meu corpo? De jeito nenhum. De maneira alguma. Mas nem a pau. Médico, tá? Ele era médico. Eu não aceitava. Eu tinha vergonha. A gente se sente horrível, feia. E fica mesmo. Não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Mas e aí, vai ser assim para sempre? Não. Só que aí, você vai abandonar o marido e deixar de lado? Não. Você faz outras coisas. Eu nunca deixei meu marido sem prazer. Eu fazia outras coisas, né? A gente dá um prazer diferente. E outra coisa, intimidade não é apenas penetração. É carícias, é beijos, um oral, aquela coisa de ir no banheiro. Vai de roupinha e tudo. Põe lá uma roupa bonita, entra dentro do banheiro. Coloca uma camisola sexy. Tampa tudo. E vai e faz. Fala besteiras. Então a gente tem que ter essa criatividade. O homem precisa entender? Precisa, que é só uma fase, mas também não pode abandonar, brigar e criticar a mulher. Porque para a mulher também é difícil. Muitas mulheres perdem o tesão porque se sentem feias. Começam a se comparar com outras mulheres. E aí tem medo do marido perder o desejo, o tesão. E aí não fazem, aí que o marido procura outra e abandonam. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Eu sempre falo que a moeda tem os dois lados. E a gente precisa olhar para os dois lados da moeda. De um lado nós temos o homem, do outro lado nós temos a mulher. Por isso, gente, que a comunicação, a empatia, ela é muito importante. Quando eu olho para o meu marido e vejo que ele tem desejos, e eu estou disposta a saciar os desejos dele, eu estou me colocando no lugar dele. Eu não vou deixar ele sem prazer. Aí, por outro lado, meu marido sabe, entende da situação que eu estou vivendo, ele vai entender que eu estou num processo de maternidade, mas vai me ajudar. A gente não perde o carinho, a carícia,
Vai acontecer? Vai. Mas passam junto essa fase. Depois tudo volta ao normal. Só que a gente precisa se colocar no lugar do outro. E sem comunicação, sem a verdade, sem a transparência, sem dizer o que está sentindo, é difícil para o outro entender. E quando não há o entendimento, não há essa empatia, há discussão. E isso leva à rejeição, mágoas, ressentimentos, traição e divórcio. Tudo é tão simples para se resolver. Muito simples. Não é difícil. Somos nós que complicamos tudo. Por causa do egoísmo. Estou olhando apenas para mim. Não consigo enxergar o outro. Então a gente precisa buscar ajuda para ter esse conhecimento. A gente deve buscar ajuda quando a gente decide ter filhos. A gente deve buscar ajuda quando a gente está num processo de crise. Quando vocês estão com qualquer problema, vocês sabem procurar ajuda. Por que quando o casamento precisa de ajuda, vocês ignoram? Busquem ajuda. É a ajuda que vai fazer vocês entenderem e viver o processo. Sem descartar um ao outro. Às vezes vocês estão com pessoas valiosas do lado. O sonho de todo mundo. Mas vocês não conseguem ter essa visão e acaba perdendo. Acaba descartando alguém que veio para ficar a vida inteira. Como hoje mesmo eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que está no 4º casamento e está infeliz. E já está caminhando para o 4º divórcio. Muitas vezes os problemas estão dentro de nós e não fora. E a gente fica buscando uma felicidade lá fora, que só sai daqui de dentro. Isso também devemos levar em consideração. E nunca se esqueçam, tá? Casamento, matrimônio, significa servir. Casamento, matrimônio, significa servir, tá? Para que o amor exista dentro do casamento, precisa de ação. E não é a ação de receber, tá? Você não vai amar o seu parceiro porque ele faz coisas para você. Você vai amar o seu parceiro ou a sua parceira quando você fizer coisas para ele. Quando você tiver empatia por ele ou por ela. Quando você se colocar no lugar dele, no lugar dela. Quando você atender às necessidades. Casamento é dar amor. Casamento é zelar. Casamento é se propor fazer alguém feliz, dar o seu melhor. Realizar todos os desejos do outro. Isso é casamento. Fora disso, vocês nunca vão viver um casamento.